Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Nosso episódio de hoje é sobre a greve de 17 e foi solicitado por nosso amigo Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que é um amigo nosso formado em filosofia e também grande artista visual. Eu vou passar para vocês o link aqui do Brechó do Carioca, que é o site do Luiz, e vocês vão encontrar lá maravilhosas colagens e trabalhos de design, além de artigos e muita coisa interessante. O Luiz é um amigo já de outros carnavais, como se dizia na minha juventude. E a gente costuma discutir bastante hoje via internet, porque ele se mudou daqui, sobre algumas das questões principais da historiografia anarquista. E eu vou dizer por quê. Porque existem concepções de história marxistas, existem concepções de história positivistas, existem concepções de história de vários tipos. Existem historiadores anarquistas e existem historiadores anarquistas fora da academia e alguns dentro da academia. Mas não existe uma concepção de história anarquista reconhecida academicamente. O que existe normalmente é a predisposição dos historiadores anarquistas a privilegiar a trajetória do indivíduo em detrimento de categorias e conceitos como massa, classe e outros aglutinadores que tiram o protagonismo do ser humano na história. Então, quando nós pegamos alguns dos temas mais importantes da historiografia do movimento operário, a visão anarquista se perde nesse mundo acadêmico. E a greve de 17 é uma dessas questões. Para quem não sabe, houve uma greve geral em 1917, principalmente em São Paulo, houve algumas repercussões no Rio de Janeiro, mas era um movimento organizado, começou parando as grandes indústrias, acabou tendo uma grande adesão popular. No primeiro momento houve tentativa de negociação entre os patrões e os grevistas, mas os grevistas não aceitaram essa negociação, então a imprensa da época e o governo começaram a agir como mediadores. Houve um certo compromisso que depois não foi cumprido pelos patrões, os operários voltaram à mobilização e aí houve a repressão. Esse é o resumo do resumo. Mas o que a maioria das pessoas que se aproxima dos movimentos grevistas de 1917 não consegue dimensionar, isso são raros os trabalhos que têm algum lastro maior, é que 17 não foi o apogeu, nem o ápice, nem o momento culminante. Existe todo um processo de lutas que se estende por décadas. E existe toda uma conjuntura, um contexto histórico nacional e internacional que vai permitir esse encadeamento de fatos, ou que vai até estimular essa movimentação toda. Eu queria que vocês que estão me assistindo e você, Luiz, lembrasse do encilhamento. Na década de 1890, Rui Barbosa foi ministro da Fazenda e criou o primeiro plano econômico da história do Brasil. E era um plano que até alguns de vocês vão perceber como a modernidade não é tão moderna assim. Era uma linha de crédito que foi aberta para que o Brasil se industrializasse. Então se ofereceu aos grandes fazendeiros, aos grandes agricultores, às pessoas que já faziam parte de uma elite terratenente, a possibilidade de emprestar grandes quantias de dinheiro e começar uma
e industrialização incipiente. Quer dizer, o início do Brasil republicano, um dos planos dos primeiros governos era que o Brasil se expandisse, que o Brasil crescesse e que a indústria finalmente chegasse aqui como deveria. E o que aconteceu? Previsivelmente, essas elites latifundiárias pegaram o dinheiro, viajaram para Paris, gastaram em todo tipo de engenhocas e luxos, cruzeiros, hotéis, e não abriram indústria alguma. E não pagaram o crédito. Em um determinado momento, essa foi uma bomba que explodiu e que trouxe uma crise imensa. O Brasil teve um incremento na dívida externa que já era grande, porque nós tínhamos feito empréstimos na época do Império, na época da Guerra de Independência e tudo mais, e na época da Guerra do Paraguai. Então, a dívida externa, que já não era uma coisa pequena, se multiplicou por causa do encilhamento. Houve uma grande inflação, porque esses empréstimos foram feitos emitindo papel moeda. Economicamente, essa é uma medida que qualquer um consideraria temerária, quando não ingênua. A questão é que isso fez com que disparasse toda a cadeia econômica e houve o que se chamou de carestia. Carestia é como se chamava na época a escassez e a alta de preços provocada por uma grande inflação. O que houve depois disso foi pavoroso, porque quando o Campos Salles assumiu a presidência da República, ele precisou renegociar esses empréstimos externos e ele consolidou esses empréstimos e aplicou políticas econômicas restritivas, arrochou a economia, arrochou a sociedade e não conseguiu saldar aproximadamente, eu acredito que ele tenha saldado até 1/3 desse empréstimo, mas foi a duras penas. O que isso significou para a classe trabalhadora que estava se formando naquele momento? Porque independente das pessoas que pegaram dinheiro com Rui Barbosa, havia outras pessoas que estavam abrindo indústrias. Havia imigrantes italianos como os Crespi, os Matarazzo, que já vieram com uma intenção de expansão. Havia indústrias que já vinham do século XIX que começaram a crescer nesse período. Então havia uma industrialização incipiente, havia o início de uma organização de classe operária, se é que podemos dizer assim. E por que essa organização acontecia? De um lado acontecia porque muitos desses operários eram imigrantes italianos e espanhóis e eram anarquistas. Um grande número de anarquistas emigrou para o Brasil na virada do século XIX para o XX. Havia, por causa da carestia, do arroxo e de todos os problemas econômicos decorrentes do encilhamento, uma grande exploração desses operários. E aí eu começo as minhas sugestões de leitura. Esse aqui, Apontamentos de Direito Operário, de Evaristo de Moraes, que a edição original é de 1905. E como esse é um livro que os cursos de Direito usam bastante, ele tem várias e várias reedições. E é uma espécie de relatório da condição dos operários no início do século XX. E é sintomático. Para quem leu Germinal de Zola, para quem acompanhou os filmes como Dans sobre a Bélgica, para quem já tem uma noção de como foi essa segunda revolução industrial, isso aqui é perfeito. Que é aquela trabalho de menores de idade, jornadas noturnas para mulheres e crianças, jornadas de trabalho de 16 horas. E
à beira da crise uma série de outras explorações que dificultavam a vida desses operários. Aluguéis altíssimos, terríveis especulações com gêneros alimentícios estragados, batizados e toda a sorte de trapaças sociais e armadilhas em que essas pessoas que trabalhavam demais ainda se viam mergulhadas. Então esse é um livro que eu recomendo. Eu também recomendo 2 trabalhos acadêmicos sobre as greves. Esse é uma dissertação de mestrado, As Greves de 1917 em São Paulo, da Yara Curi. É muito interessante porque ela transcreve e analisa, de certa forma, artigos de jornal da imprensa operária. Além dela ter consultado a grande imprensa, tanto de extrema direita como a imprensa moderada, ela consultou montes e montes de jornais operários e dá muita referência. Então esse é um livro muito importante para quem se interessa pelo assunto. E depois tem esse aqui que é uma tese de doutorado, que é da Cristina Lopreato, que chama O Espírito da Revolta, a Greve Geral Anarquista de 1917, que já é um trabalho mais reflexivo. Também usa como fonte jornais e arquivos, mas ele trabalha também na parte teórica da compreensão do movimento social. Esses 2 trabalhos são importantíssimos para entender a greve, mas também é importante perceber que a greve em si não foi um fenômeno isolado, quer dizer, houve greves em 1905, 1907, toda a década de 10 foi pontilhada de movimentos de reivindicação, de protestos e de tentativas de melhorar essa vida que os operários levavam. Eu recomendo também Edgar Rodrigues. O Edgar tangencia a greve de 17 falando do movimento grevista em geral e muitas vezes na história dos sindicatos. Então ele tem vários livros que abordam a greve em um momento ou outro. Tem Os Libertários, Ideias e Experiências Anárquicas, o ABC do Sindicalismo Revolucionário, que esse eu acho que muita gente na Unicamp deveria ter lido, Socialismo e Sindicalismo no Brasil, e esse outro que é Trabalho e Conflito, que vai de 1906 a 1937, então pega todo esse período das greves até a implantação do Estado Novo. Esses são livros que vão ajudar a entender a mecânica da greve, o envolvimento dos anarquistas, o planejamento e a lista de reivindicações, porque nesse ponto o livro da Yara Curi chega até a reproduzir dos jornais anarquistas as pautas de reivindicação. E são pautas muito interessantes, porque vocês não imaginam. Um dos maiores exemplos que eu tenho é o das feiras livres. Um dos problemas agregados à crise era a especulação com gêneros alimentícios. As lojas das fábricas, as lojas que estavam ligadas ao controle da sociedade, vendiam a comida ao preço que queriam. E principalmente vendiam farinha misturada, vendiam alimentos estragados e os trabalhadores não tinham a quem recorrer. Era uma época em que não existia Código do Consumidor, não existia qualquer tipo de garantia. Uma vez comprado estava. Então, uma das reivindicações, não só da greve de 17, mas uma das reivindicações que perpassou as lutas operárias durante décadas, foi o estabelecimento de feiras livres. Então, se hoje a gente tem a feira propriamente dita, e as feiras de orgânicos e as feiras de produtos naturais,
É porque um dia os trabalhadores foram lá e brigaram por isso, e apanharam da polícia, e muitos foram presos, e muitos foram expulsos do Brasil. Porque data dessa organização a criminalização do anarquismo. Num primeiro momento, o anarquismo foi considerado doença mental, isso em parte por Lombroso, né, que era o santo padroeiro dos psiquiatras, e também porque havia uma lógica na nossa sociedade que dizia o seguinte: qualquer pessoa que não aceite o mundo como ele é só pode ser louca. Então, qualquer mulher que quisesse trabalhar e ser independente ia parar no hospício. E qualquer trabalhador que fosse anarquista e quisesse mudar o mundo também corria o risco de parar no hospício. Isso gerou várias pesquisas. O trabalho da Maria Clementina Cunha sobre o Juqueri é muito interessante desse ponto de vista. A questão é, a partir da criminalização do movimento anarquista surgiu nisso toda uma série de legislações e tratados e culminou na lei Adolfo Gordo, que acabou por expulsar uma boa parte dos imigrantes anarquistas. Eles foram considerados pessoas não gratas e deportados. Muitos foram parar no Uruguai, outros foram para a Argentina. Os anarquistas nesse momento se tornaram itinerantes, porque começaram a ser perseguidos na maior parte do planeta. Eles organizaram os primeiros sindicatos do Brasil. E isso é sintomático. Aí que entra uma das maiores, um dos maiores problemas em relação à historiografia clássica do movimento operário. Porque uma boa parte dos historiadores marxistas pensa movimento operário a partir de 1922, que é a data de fundação do Partido Comunista. Antes disso, eles trabalham com a ideia de que era tudo muito utópico, tudo muito jogado. São poucos os historiadores marxistas que atribuem a importância que esses movimentos tiveram não só na década de 10, mas no finzinho do século XIX, quando as pessoas começavam a se organizar e a criar instrumentos para suportar as greves. Porque nós estamos habituados a essas greves de funcionário público em que o cara entra em greve e ainda assim recebe salário. E na iniciativa privada não é assim, por isso é que se vê tão pouca greve no Brasil na iniciativa privada. Por isso que foi o custo que foi nos anos 80 os metalúrgicos se organizarem e conseguirem sustentar uma greve. Porque o que acontece legalmente é que o trabalhador faltou, ele passa a ser descontado, ele não recebe salário, ele passa a ter que... A greve hoje em dia ela é julgada e se ela for considerada ilegal, o sindicato é obrigado a pagar multa e fazer os trabalhadores voltarem. Existe uma série de... sempre houve punições para as greves da iniciativa privada. E no início do século XX era pior ainda, porque as pessoas viviam na fome, viviam na miséria e na necessidade. Elas trabalhavam jornadas de 16 horas por dia, trabalhava pai, mãe, filho, tio, avô, todo mundo, e mesmo assim eles mal conseguiam o suficiente para sobreviver. Então como é que ia se organizar um fundo de greve? Como é que ia se estocar alimentos? Como é que ia... Muitos desses grevistas dependiam da ajuda de pessoas que simpatizassem com a ideia. E não era fácil, porque o anarquismo era considerado uma flor estranha, uma ideia estrangeira que não tinha nada a ver com a natureza do brasileiro. Então, houve muito esforço dos anarquistas nessas primeiras 2 décadas do século XX para organizar, para criar a ideia, e é nesse ponto que eu acho interessantíssimo o livro do Edgar Rodrigues, O ABC do Sindicalismo Revolucionário, porque existe hoje uma tendência historiográfica a negar qualquer protagonismo aos anarquistas no movimento operário. É uma tendência que não só
bebe em águas marxistas, principalmente trotskistas, mas que está se aliando ao sindicalismo moderno, que não quer ter nada a ver com as verdadeiras origens, que quer refundar os mitos de origem do movimento operário. Então, é muito triste a gente ver que todo o trabalho dos anarquistas e tudo que eles batalharam nessa greve e conseguiram depois, porque a questão é, a greve de 17 foi geral, mas em todos os trabalhos do Edgar vocês vão encontrar montes e montes de outras greves que foram pontuais, quer dizer, greve dos serralheiros, greve das costureiras, greve dos têxteis. A cada momento havia movimentos e cada movimento reivindicava dos seus patrões e negociava. E a cada pequena vitória ia se consolidando costumes, usos que depois se transformaram em leis. O que Getúlio Vargas fez não foi oferecer absolutamente nada aos operários. Getúlio Vargas pegou e consolidou as leis de trabalho que estavam esparsas, consolidou as vitórias que os anarquistas conseguiram nas greves e transformou isso em lei efetiva. Só que o que o Vargas de fato fez, e que isso a gente sente o estrago até hoje, foi tirar o sindicalismo revolucionário da jogada, foi tirar essa autonomia dos sindicatos e atrelar os sindicatos ao Estado. Tanto que hoje não existe um único sindicato que seja de fato autônomo. Todos eles vivem do dinheiro extorquido aos funcionários, e isso é o Estado quem garantiza, porque as contribuições sindicais são descontadas em folha de pagamento. Então, os nossos sindicatos de hoje, eles não têm como ser revolucionários, porque eles são o reflexo do controle estatal no movimento operário. E é contra isso que os anarquistas sempre lutaram. Esse é um tema enorme, não? Já está dando tempo do vídeo e eu mal comecei a falar. Mas eu acredito que com isso, Luiz, a gente tem quer dizer, eu estou erguendo a bola e aí vocês continuam. Se você tiver chance de pegar qualquer desses, olha, esse do ABC saiu pela Aquiamé, você pode passar um e-mail para o Robson e comprar. Esse Os Libertários foi pela Vozes. Esses dois são mais antigos, o Socialismo e Sindicalismo e o Trabalho e Conflito. É mais fácil você encontrar na estante virtual. E os trabalhos da Cury e da Lopreato saíram. Esse aqui saiu pela FAPESP com a Ana Blume e esse outro saiu pela Cortez. Então são também, provavelmente você vai encontrar na estante virtual. Eu queria poder falar mais sobre o assunto, mas o nosso tempo é limitado, senão o vídeo fica enorme e não dá para ser dinâmico. Se você tiver alguma outra questão pontual, me passa pelo Facebook, que aí a gente faz outro vídeo. Se qualquer dos pontos abordados atraiu a curiosidade ou qualquer coisa assim, vocês podem perguntar, que aí eu faço uma abordagem mais temática. Em síntese, o que eu posso dizer é o seguinte: existe uma história riquíssima do anarquismo, que normalmente é abordada por historiadores anarquistas que não são acadêmicos. Quando os acadêmicos abordam a história do anarquismo, eles acabam limitando essa história às categorias acadêmicas e tentando inserir os anarquistas em modelos teóricos que não se aplicam. Então você acaba criando aberrações, ou você tem uma leitura que é francamente ofensiva, de achar que é um movimento utópico, que é o sonho inalcançável, e simplesmente deixar de lado toda essa parte pragmática e de organização, de disciplina que os militantes tinham. Ou você tem a outro tipo de abordagem, que é a abordagem mais filosófica, antropológica, que se restringe
ao anarquismo teórico, aquela coisa de pegar os fundadores intelectuais do anarquismo, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, e analisar seus textos a partir de perspectivas Foucaultianas ou lacanianas ou sabe lá mais o que, e perder totalmente de vista o movimento operário, que é o momento em que o anarquismo entra em prática. O que fazer? Falta muita coisa na visão acadêmica. E para os nossos historiadores muitas vezes falta visibilidade, porque entre o movimento as pessoas compram os livros, mas são livros que dificilmente chegam às grandes livrarias ou que são divulgados para o público. Quer dizer, Edgar Rodrigues escreveu mais de 60 títulos e jamais teve seu rosto na mídia como outros escritores têm ou como outros historiadores têm. Existem figuras acadêmicas que vivem na TV se vangloriando de 2 ou 3 livros e aí, né? A questão os nossos historiadores eles são mais de consumo interno, então precisa divulgar mais, precisa que as pessoas leiam Edgar Rodrigues, precisa que as pessoas comecem a descobrir que existe uma história à margem da história, que existe uma história que nem sequer a historiografia se preocupa em resgatar, porque a historiografia tem seus próprios interesses políticos. E isso é muito triste. Então, futuramente, à medida que surgirem mais questões, eu vou abordando. Por enquanto, é isso que dá para falar sobre a greve de 17. Então, espero que tenha rendido, né? E qualquer dúvida pode mandar que eu respondo.